Eduardo Estelino, Dada, que a partir de agora dá nome a este auditório, chegou em Alto Paraíso na virada dos anos 70 para os 80. Do Natal para o Ano Novo, estava acampado, ele e um tanto de gente que se desgarrava das cidades por opção e convicção. Dada destacava-se fácil daquele grupo, por estar resoluto e incansável, desde que aqui colocou os pés, e percebia-se que viera para ficar. Dada dedicou parte da sua juventude e toda a vida adulta trabalhando para dar relevo às ideias que o trouxeram a esse território, premissas de uma geração que acreditou na possibilidade de construir um outro mundo possível. Dada foi uma liderança quase solitária, em meio a todas as gentes, no trilhados indicativos de um sonho que se quer coletivo. Passo a passo, na caminhada da sua existência, fez valer os versos da canção, que embalou as nossas decisões e expectativas. Caia na estrada e perigas ver. Dada chegou cá com muitas ferramentas, sob domínio, seus usos, ainda que parecesse, e sem lenço, documento, nada no bolso nas mãos. Artesão de estrada, era designer sapateiro, agricultor de orgânico, horticultor, dedo verde, jardineiro do Éden na terra, como a Dona Flor. Foi toda a vida marceneiro arquiteto, sem diploma, mas arquiteto, e dos melhores. Era versado e fluente em 4 línguas, além do português, lia e falava espanhol, francês, inglês e na linguagem escrita musical. Tocava flauta, transversa por partitura. Com poucos meses nessa cidade, né, meu comadre Paulo? Construiu a sua primeira casa, arquitetada com conceito e escala, fora dos padrões tradicionais do lugar, sem, no entanto, intrometer sequer um traço de uma estética alienígena, invasora, armada em ferro, tijolo e cimento. Nesta casa abrigou a família. Está aqui. Só uma das filhas não está, porque não pude ver no filho. Mas está a filha e a neta, que é a bisneta do Dado, que está aqui. Nesta casa ele abrigou a família, a companheira Paula Igreja, as filhas Paola e Karen, que chegou ainda no ventre da mãe. Dada desenhou e construiu uma arquitetura em sintonia com o cerrado, sua paisagem, orgânica, bela e funcional. Desde então não parou e edificou muitas outras moradas na cidade, para a própria família, em apoio a amigos e, quiçá, até um ou outro cliente que pediu os préstimos dele. Tanto é que, antes de fazer a passagem, Dada construiu a sua última obra no Santuário da Baleia, a morada para a sua primeira bisneta, Alice. Um primor de construção de adobe, ao modo dos tradicionais locais da Chapada. Enquanto se dedicava à família e à comunidade, fazendo amigos, trocando conhecimento, tecendo afetos e afinidades, chegou ao processo político. Naturalmente, por vocação nata, ainda que a decisão de candidatar-se vereador parecesse intuitiva, a priori, mas também porque o povo dessa cidade o escolheu para representá-lo. Penso que a comunidade fez boa escolha.
e não vi sinais de arrependimento de ninguém pelo voto suflagrado a ele em 3 mandatos. O Dada, não em tese, mas na prática, fez algo raro. Exerceu os seus mandatos como se fora deputado estadual ou principalmente federal, que o diga o arrojo do Centro de Estudos do Cerrado e outras tantas que operou, não menos importante. Algumas delas não levadas ao cabo por falta de entendimento e sensibilidade política dos poderes locais, em certo modo. Mas os projetos existem, agora e no futuro, caso apareça alguém com a mesma coragem. Posso citar, por exemplo, o projeto que ele fez para um centro cultural aqui na porta, no terreno à frente, que está aí o projeto pronto, arquitetonicamente pronto. Nesse diapasão, Dada escreveu um outro capítulo da sua vida, que certamente se confundirá com a história e as esperanças de uma comunidade, que enxergou nele, ou que enxergava nele, um realizador de sonhos, um indutor de processos coletivizados e um construtor de realidades, ainda que para muitos fosse impossível, menos para ele. Ele veio cá e fez, sem saber que era impossível. É certo que ele propôs e fez tudo em tempo hábil, enquanto esteve vivo, para que esse centro, inclusive, fosse entregue à cidade e à comunidade no final da primeira década desse século. Mais tardar em 2012. Projeto e recursos existiam, inclusive esse terreno que foi resgatado por ele para o município, quando era vereador, com compromisso de doação ao INB pela prefeitura, para a implementação de um polo da universidade, que aqui está. Assim foi feito, a partir de então, agora sob a gerência de calendário de terceiros, a prefeitura, empreiteiros e a própria UNB. Mas ele não sossegou um dia, incentivando, conferindo, articulando, discutindo, cobrando expedientes sem os quais talvez essa obra ainda não tivesse sido acabada. A luta para que Alto Paraíso tivesse esse centro de estudos e os jovens tivessem acesso ao ensino de qualidade concedeu ao Dado muitas alegrias, mas sou obrigado a dizer que também causou algumas angústias e até tristeza. Mas certamente ele fez a sua travessia com a consciência do dever cumprido, e nos últimos dias da sua existência luminosa, no leito de um hospital, ele recebeu da UNB a informação de que definitivamente isso aqui seria inaugurado e entregue à cidade, que com certeza deu para ele muita tranquilidade para ir embora, fazer a passagem dele. Para a tristeza de muitos de nós, dessa cidade, ele foi ausência naquela primeira inauguração. Mas penso que hoje a história lhe faz justiça, e por isso, em nome da família do Eduardo Estelio, eu agradeço ao UNB por essa oportunidade justa e merecida para ele, mas também para a Dona Flor. Sou obrigado a fazer duas considerações importantes aí. Não como justificativa para o encerramento dessa placa, concedendo a este auditório o nome do homenageado, mas para registrar os fatos de forma inequívoca que desagam nesta casa do saber. O Dada foi um dos criadores do Conselho do Meio Ambiente do município, também o de cultura, quando era vereador, sendo eleito conselheiro pela sociedade civil, e mais adiante, quando se tornou vereador, foi indicado conselheiro ocupando a vaga da Câmara em Conselho. Nesse período,
para a etapa regional. Lá ele apresentou a proposta, não é, Marcos? De criação desse centro de estudos. Marquinhos, essa pessoa fala de a proposta foi aprovada e seguiu para a etapa estadual, e ele seguiu junto, como delegado eleito pelo Fórum Regional. Em Goiânia, ele defendeu a proposta novamente e a aprovou como iniciativa do Estado para a etapa nacional, quando foi novamente aprovado na Conferência Nacional em Brasília primeiro. Ocorre que, ao fazer o balanço da conferência, a ministra citou a indicação da construção do centro como uma das propostas mais importantes para o bioma cerrado, como também para a própria Conferência Nacional do Meio Ambiente. Está escrito, saiu no site, na primeira página, quando ela faz no site. Ela anunciava aquilo que ele daqui tirou como ideia para levar à Conferência Nacional. Motivado pelo êxito da sua participação na conferência, o Data logo tratou de buscar os meios para tirar a proposta do papel e vai a campo com a determinação que conduziu o seu destino, desde que deixou a casa da família em São Paulo, em plena vigência do famigerado AI-5, para correr os riscos de acreditar nos próprios sonhos. Nesta etapa, fez contatos e articulações inimagináveis, mas, como disse antes, ele guardava ferramentas e habilidades no colete e soube bater nas portas certas. Primeiro foi ao Congresso conversar com o então deputado Fernando Gabeira, como ele filiado ao PV. Gabeira ouviu a proposta, viu os documentos e desafiou. Entre em contato com uma universidade e consiga um projeto acadêmico que sustente a criação do centro, que eu consigo uma emenda. Desta forma, o Dada chegou ao NB, por meio, a princípio, da professora Nina Laranjeira, que acreditou ser possível a iniciativa. Com ela, o Dada foi ao reitor o professor Timothy, e deixa o outro reitor, que o substituiu, o professor Zé Geraldo, que viu excelência e aprovou e deu celeridade ao projeto. São muitas as histórias que levaram o Dada a tornar aquele sonho na realidade desse centro. Mas ouvimos do professor José Geraldo na reitoria da UNB, por ocasião da entrega oficial do terreno para a construção desse complexo de ensino e defesa do bioma, uma fala para mim muito importante, diante da comitiva que saiu daqui, encabeçada pelo vereador e outros vereadores, por amigos e amigas, e do então prefeito Divaldo, de saudosa memória. Eu digo isso porque, sendo o Divaldo um político de um outro grupo, teve a sensibilidade de apoiar a iniciativa. O professor Zé Geraldo afirmou naquele momento: cumpre-se nesse momento o papel que Darcy Ribeiro enunciou a esta universidade. Isso lá no campus, lá na reitoria. E para isso, Darcy Ribeiro enunciou para essa universidade, quando a criou. Para ele, a UNB deveria deixa eu pegar aqui. Ele disse: cumpre-se nesse momento o papel que Darcy Ribeiro enunciou a esta universidade, quando a criou. Para ele, a UNB deve existir para servir a comunidade, e para isso precisava ouvi-la, e com ela dialogar de forma a construir dinâmicas, iniciativas de interesse da própria comunidade. Meu Deus, como é difícil ler nisso aqui. E com esse projeto, que chega por iniciativa da comunidade de Alto Paraíso para o UNB, os papéis se invertem. Ou seja, ele estava dizendo que o papel da universidade era ouvir a comunidade. E que, até então, a universidade é quem propunha projetos para a comunidade. E o projeto desse centro,
era o contrário. Ele nasceu na comunidade e chegou à universidade. Por isso, esse gesto estava dando forma àquilo que o Darcy Ribeiro propôs para a Universidade do Brasil. Essa fala está gravada, a fala do magnífico reitor Zé Geraldo. E a direção da rádio local deve guardar o áudio, a gravada. É importantíssimo para mim essa fala, ela é muito clara. O Marquinhos estava lá e alguns de nós estavam lá nesse dia que estão aqui. De toda forma, eu deixo cá o testemunho dessa e de outras histórias vividas com o meu amado amigo, padre e mestre, Eduardo Estelita Cavalcante Pessoa, desde a estrada e dos idos dos anos 70, quando pesava a barra para todos e todas, mas principalmente para quem fazia política com atitudes, expondo o próprio corpo em movimento. O poeta Fernando Pessoa grafou em verso: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Dada como a Dona Flor, foram grandes almas, e seus espíritos revolucionários, solidários e bons, pairam sobre essa cidade e eternamente pelos campos, veredas e águas desse chapadão. Muito obrigado.